O treinamento desta quinta-feira no CT Parque Gigante apresentou novidades. Isso porque Sérgio Rocher voltou a trabalhar fazendo quedas no gramado. Entretanto, são quedas com algumas limitações, mas que já mostram uma evolução do goleiro na busca por retornar aos gramados, já que não atuou ainda na temporada de 2024. A preocupação, entretanto, está no ataque. Ener Valencia e Alário novamente não treinaram. O equatoriano segue passando por um processo intensivo de tratamento no pé direito, para quem sabe jogar contra o Juventude. Já o argentino está fora do confronto. Isto porque Lucas Alário teve um problema no joelho direito e inclusive viajou para Buenos Aires, onde vai consultar o médico que operou este mesmo joelho ainda no ano passado, o que gera um ambiente de preocupação no CT Parque Gigante. A gente fala também a respeito de Oscar, porque o vice-presidente do Internacional deu detalhes a respeito da busca colorada pelo jogador. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 21 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Bom, treinamento pela manhã no CT Parque Gigante, mas com várias novidades importantes, tá? Que eu vou trazer aqui. A primeira situação que eu quero trazer é sobre Sérgio Rocher. No treinamento dessa quinta-feira, a gente pôde observar o Rocher participando da atividade e caindo no gramado, o que é uma situação diferente daquilo que a gente vinha vendo anteriormente. O próprio Rocher, ele confirmava que ele só ia para o gramado e fazia quedas frontais. Como você vê na imagem, ele já fez algumas quedas para o lado, no local onde ele se lesionou, na fissura da costela. E a gente viu essa atividade pela primeira vez no CT Parque Gigante. Não significa que o Rocher vai estar de volta o mais rápido possível e que o Rocher está pronto, mas é uma evolução do processo. É verdade que ele cai ainda com algumas limitações. Ele não consegue dar uma ponte esticando o braço e caindo só com a costela no chão. Esse é um movimento do qual ele ainda está limitado. Mas o fato dele cair para o lado já é um avanço em relação àquilo que a gente tinha. Não existe um prognóstico ainda de retorno do Sérgio Rocher. O presidente Alessandro Barcelos, em entrevista ao Leonardo Meneghetti na última quarta-feira, ele revelou que é improvável que o Rocher volte a tempo das finais do Campeonato Gaúcho. Essa é a pista que a gente tem, mas ele está evoluindo no processo de recuperação e isso é importante, a gente notou isso no treinamento dessa manhã no CT Parque Gigante, tá? Além de Rocher, vamos para os outros problemas que o Internacional tem, como por exemplo o de Ener Valencia. Ener Valencia não treinou novamente no CT Parque Gigante e segue fazendo tratamento no pé direito, que levou várias pancadas ao longo dos últimos jogos e fez com que ele saísse mais cedo, inclusive, da partida contra o Juventude e fosse cortado das partidas pela seleção equatoriana. O Valencia está fazendo um tratamento de PRP, plasma rico em plaquetas, que consiste em tirar de outro local do corpo este plasma, este sangue, e aplicar no local da lesão para acelerar o processo de cicatrização e de diminuição do edema. A gente repercutiu ontem aqui a imagem que acabou circulando do Ener Valencia, que ele mesmo postou em suas redes sociais, dele fazendo um tratamento. E é este tratamento exatamente, de colocar com uma seringa naquele local plasma rico em plaquetas. Esse tratamento intensivo acontece porque o Internacional tem ainda a expectativa de ter este jogador na segunda-feira contra o Juventude. É pequena a chance disso se confirmar, disso acontecer, mas o Inter não quer descartar a ideia de ter o Ener Valencia nessa partida e por isso faz este tratamento intensivo com o jogador. Além de Ener Valencia, outro atleta que não participou da atividade, mas esse tem uma situação um pouco mais séria, é o Lucas Alário. E o Lucas Alário teve na tarde uma atualização importante. O Inter informou que o Lucas Alário teve uma lesão no joelho direito e que, em conversa com o departamento médico, foi autorizada a ida do Lucas Alário para Buenos Aires, onde ele vai se consultar com um médico que operou o mesmo joelho quando ele teve essa lesão de ligamento no ano de 2023. Ele ainda jogava no Eintracht Frankfurt. O que gera uma certa preocupação em relação a essa lesão, tá? Pelo fato do Alário buscar a consulta com o médico que operou o joelho, já leva a uma leitura
de que o Alário está inseguro, de que o Alário está preocupado com a situação do seu joelho, que foi operado. A gente sabe que o Alário passa por diversas situações nesse joelho. Ele sai do jogo, tem que fazer gelo, o joelho incha, o joelho dói em alguns momentos, e a pancada que ele levou, ela foi forte na partida contra o Juventude, tanto que ele saiu mancando do estádio Alfredo Jaconi e sente dores ainda. Então, o movimento e a atitude dele de pedir para ir para a Argentina, conversar com o médico, olhar melhor o joelho, analisar, examinar, gera uma preocupação de quem sabe o Alário esteja ainda sentindo a mais do que deveria nesse local. Mas o empresário do jogador conversou com o pessoal do Revista Colorada e deu uma versão um pouco mais otimista de tudo isso que está acontecendo com o Lucas Alário, tá? O empresário afirmou que ele só fica de fora do jogo de segunda-feira contra o Juventude e que depois ele retorna normalmente a atuar e que a visita ao médico é uma precaução. É só para ele se sentir mais seguro, porque é um médico que já acompanha o processo de recuperação do Lucas Alário há um bom tempo. Mas é um movimento alarmante. O Lucas Alário voltar para a Argentina para consultar o seu médico que o operou em função de uma pancada no joelho que só o tira de uma partida. É preocupante, mas é o que está acontecendo. O jogador já está na Argentina e deve retornar na próxima semana para Porto Alegre. Essa é a expectativa do Internacional, tá? Eu gravei na tarde dessa quinta-feira um vídeo aqui no canal falando sobre Ricardo Matias, que é o atacante que pode ganhar uma oportunidade no elenco do técnico Eduardo Cudê na partida contra o Juventude, nessa segunda-feira. Porque se o Valência não jogar e o Alário não jogar, o Luca deve ser o titular. E aí o Ricardo Matias pode ter uma vaga no banco de reservas. Atacante de 17 anos de idade, 1,95 m, faro de gol, boa qualidade técnica e que vem agradando nas atividades que vem fazendo no CT Parque Gigante. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Por último, gente, eu quero repercutir uma fala do vice-presidente do Internacional, Dalton Schmidt Jr., tá? Em entrevista à Rádio Guaíba, ele foi perguntado a respeito de Oscar, e abre aspas para Dalton Schmidt, tá? Oscar foi um jogador importante para o Inter, tem um carinho enorme pelo Colorado. Sendo muito honesto, este nome não está em pauta no Inter. Hoje, estamos focados no agora, no jogo de segunda. Por hora, o Oscar fica em espera. O presidente Alessandro Barcelos já havia dado uma declaração nesse tom, de que o Inter hoje não está fazendo nenhum movimento específico pelo Oscar, que monitora, conversa com o empresário, até porque não pode conversar com o jogador diretamente, porque ele ainda não está na fase de pré-contrato, mas o Inter sabe tudo sobre o Oscar, tá? E o Dalton Schmidt aqui diz que está em espera, mas o Inter vai buscar a contratação a partir do mês de maio, quando se abre a possibilidade do pré-contrato, e os contatos eles estão sendo feitos. O Inter não está botando dinheiro na mesa ainda, óbvio, porque não chegou a hora disso, mas os contatos e as conversas estão sendo feitas. Eu já trouxe aqui um vídeo ontem falando sobre o Oscar, dizendo que a notícia que vem do empresário do jogador é que o Oscar hoje tem como prioridade retornar para a Europa, enfim, e fica um pouco mais distante do Inter essa situação. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse final de semana e dessa sexta-feira também. A gente tem, por exemplo, nessa sexta, Holanda e Escócia. Odd da Holanda tá pagando 1,42, empate 4,5, Escócia 6,3. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!